A mentalidade é uma das grandes variáveis para o seu sucesso financeiro. Como eu falei antes, um maratonista que não acredita em si nunca vai ganhar uma maratona. Nunca vai ganhar. Com você é a mesma coisa. Um psicólogo que não acredita que vai ser bem sucedido nunca será. E aqui eu consigo dar um exemplo para vocês incrível da nossa queridíssima senhorita produção. Né, senhorita produção? Senhorita produção é faixa preta em judô. Né, senhorita produção? Faixa preta em judô. Senhorita produção, fala pra mim, qual a chance de um judoca ganhar uma competição se ele não acredita que ele pode ganhar? Nossa, tem uma chance do quê? De 10%? Nem isso. Nem isso, né? Nem 10%. Zero, né, praticamente. Vamos lá, vai. 0%. Vai ganhar. Já perdeu antes de tentar. E aqui, ó, eu tô falando aqui com a experiência da série de produção, cara. Ela é faixa preta, ela já participou de diversos campeonatos. Entendeu? Você não participou de diversos campeonatos, não? Participa. Você é faixa preta, cara. Pelo amor de Deus. Participou de... A humildade, gente. A humildade é fogo. Participou de diversos campeonatos. Faixa preta. O mesmo acontece com o maratonista. Agora, fala pra mim. Um judoca, um maratonista, que ele acredita que ele vai ganhar, ele automaticamente vai ser vencedor? Não. Mas ele tá no jogo. Agora ele tá competindo. Antes ele não tava. Agora ele começou a competição. Entendeu? E é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Que existem dois tipos de mentalidade, duas categorias de mentalidade. A primeira é a mentalidade mais comum que a gente vai encontrar, que é a mentalidade fixa. A maioria das pessoas que estão nessa categoria, e elas nunca vão ter sucesso. Nunca vão ter sucesso. Por quê? Porque a maioria das pessoas não fazem absolutamente nada em suas vidas por conta da vaidade. É doloroso, machuca a maioria das pessoas simplesmente errar. A pessoa errou. Ela é ruim em uma coisa que ela nunca fez. Isso é doloroso pra ela, machuca ela. No fundo do coração, cara, ela é uma flecha que ela sente. Por isso que a maior parte das pessoas nunca vão conseguir nada. Porque pra você conseguir alguma coisa, qualquer coisa que seja, você precisa fazer coisas novas. E isso implica você ser ruim. A maioria das pessoas nunca vão fazer absolutamente nada em suas vidas. Características. Todo mundo conhece aquela pessoa que não conhece nada, que não começa nada em sua vida. A pessoa não começa nada. Uma pessoa que sempre joga no mais seguro possível. É o tipo de pessoa, a gente tá falando aqui, do tipo de pessoa que gosta das seguintes frases, né? Ela gosta do não troco certo pelo duvidoso, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Ela gosta dessas frases. Ela gosta desse tipo de linha de raciocínio. De tipo assim, cara, eu vou jogar no seguro, né? A maioria das pessoas vão pra esse caminho. A maioria delas. E essas pessoas normalmente não vão conseguir nada na vida delas. Esse tipo de frase só demonstra uma tremenda insegurança e um medo irracional de falhar. Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes é só medo. E é só insegurança agindo. Vamos lá. Essas pessoas são tão vaidosas, são tão orgulhosas, que é inconcebível pra ela ser vista como sendo ruim em algo. É inconcebível pra pessoa ela começar uma coisa nova e ela já não ser automaticamente boa. Inconcebível. Se elas encaram um desafio onde elas automaticamente não são boas, elas mentem pra si. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês. Nós somos tarados em mentir para nós mesmos. As pessoas mentem absurdamente pra si. Uma pessoa que faz isso, ela, olha só, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Olha só, a pessoa, ela começa uma atividade em que ela não é boa. Vamos pra psicologia? A pessoa começa a gravar vídeo. O psicólogo vai lá, começa a gravar vídeo. O vídeo ficou uma merda. Ficou horrível o vídeo. Sabe o que a pessoa fala? Ela não vira e fala assim, cara, é normal o vídeo ser ruim. O primeiro vídeo é ruim mesmo. Meu vídeo foi horrível primeiro. É normal o vídeo ser ruim mesmo. Mas se eu continuar fazendo, eu vou melhorar. Não, a pessoa fala, isso não é pra mim. Eu não gosto disso, né? Não gosto. Não é minha vibe, gente. Mas não é que você não gosta de gravar vídeo. Você não gosta de ser ruim gravando vídeo. Como eu escrevi aqui, a pessoa, elas mentem pra si mesmo, falando que não gostam ou que aquilo não é pra elas, mas isso é mentira. Porque não é que elas não gostam da tarefa, elas não gostam de serem ruins. Essas pessoas, elas mentem compulsoriamente pra si mesmas, acreditando que são prudentes, conservadoras, responsáveis e etc. Mas na realidade, elas só são inseguras, elas não são prudentes. Elas só são responsáveis, elas são inseguras. E por isso elas ficam buscando incessantemente uma estabilidade que não existe. Não existe. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Não existe estabilidade, não existe segurança. O mercado é baseado em risco. Quem não arrisca nunca vai chegar a lugar nenhum. Isso é tão irreal quanto querer jogar poker e nunca apostar em nada. É você querer ganhar. É você querer ganhar no poker, nem jogar. É você querer ganhar no poker e nunca apostar nada. É nesse nível de racionalidade que a gente tá trabalhando. Não existe esse negócio de segurança, esse negócio de estabilidade. Isso não existe. Eu vou te dar um exemplo. Vamos fazer a seguinte suposição. Vamos supor que a gente tá trabalhando com um psicólogo autônomo. Muita gente fala que trabalhar CLT e tal vai te dar uma certa segurança, estabilidade, assim por diante. Vamos lá. Vamos supor que o primeiro cenário, a gente vai ter o fulano de tal. Vamos deixar o fulano de tal aqui no meio, o FU. E a gente vai ter no cenário CLT e a gente vai pensar no cenário empresa, psicólogo, né? Fulano de tal recebe um salário de 2K.
Aí ele vai receber 2K num mês. No outro mês ele vai receber 2K. No outro mês ele recebeu 2K. E ele vai recebendo assim 12 vezes, né, por ano. Então ele vai estar recebendo aqui 24 mil por ano. Agora, vamos pensar no cenário que fulano de tal, ele tá na empresa. Fulano de tal agora recebe 500, 7 mil, 5 mil, 6 mil. E ele vai assim. Aí outro mês, 500. Vai assim. O que é mais seguro pra vocês? Esse cenário aqui onde ele recebe 24 mil no ano ou esse daqui que ele recebe variado? Eu vou falar pra vocês que a segurança é muito maior nesse cenário do que no outro. Por quê? Porque aqui, provavelmente, ele vai estar recebendo 50 mil reais no ano. Vamos chutar baixo, vai, 40 mil. 40 mil reais no ano. Enquanto esse aqui ele tá recebendo 24. Aqui ele tá recebendo o dobro. Se ele se organizar financeiramente, aqui ele vai ter muito mais segurança e estabilidade do que aqui. Muito mais. Aqui, por mais que seja instável, você tem mais estabilidade do que no outro. Porque no outro você recebe muito menos. Muito, muito menos. Se você tiver uma organização e souber organizar esses 40 mil, você vai ter muito mais estabilidade do que no outro. E aqui, se você sabe abrir uma empresa, se você sabe organizar isso, se você tem um mês ruim, 3 meses ruim, 4 meses ruim, você tem o know-how, você sabe se erguer novamente. Aqui, se você for demitido, você vai precisar procurar outro emprego. E aí você volta no 2K, às vezes até menos. Porque por uma possível promoção, dá pra dizer assim? Até menos. Uma possível promoção não, né? Porque você tava numa empresa há muito tempo, né? Você vai começar nova. Talvez eles pagam até menos. Pode acontecer. Quer dizer, inclusive, é muito provável que isso aconteça, né? O que é mais estável? Gente, estabilidade não existe. Não existe. Você pode ser demitido aqui do dia pra noite e você ficar sem nada. Aqui, se você tiver um mês ruim, no mês seguinte você provavelmente vai ter um mês bom e você vai ter muito dinheiro guardado. Se você for ligeiro. Claro, vai ter muita gente que é tonta e que vai receber 47 mil reais e vai gastar 7 mil reais esse mês. Recebeu 5, gastou 5. Recebeu 6, gastou 6. Aí você é tonto. Desculpa, gente, me perdoe. Mas é pelo palavreado aqui, gente. Mas é isso, entendeu? Não existe estabilidade. E aí, o que acontece? Tem coisas em que você precisa arriscar. A pessoa que vai muito... Olha só como isso aqui é irracional. Para a maior parte das pessoas, se eu virar para ela e falar assim, cara, você pode receber 40 mil reais no mês, trabalhando bem, sendo empresário, ou você pode receber 24 mil reais por ano, quer dizer, 40 mil reais no ano, né? Ou 24 mil reais por ano, só que aí você tem certeza que vai receber sempre 2 mil reais. Tem gente que escolhe a primeira opção. Por isso que a escolha da estabilidade não é racional. Essa escolha não foi racional, foi baseada em segurança. Não foi tipo assim, eu tive 2 opções, analisei certinho ali e racionalmente cheguei a uma opção. Porque não tem como racionalmente você chegar na opção que 2 mil reais nesse cenário aqui é melhor do que o outro cenário onde você recebe 40 mil reais por ano. Não tem como. Racionalmente, esse sempre vai ser o melhor cenário. Esse aqui é 2 mil, esse aqui é 40. E sempre vai ser o melhor cenário. Essa é uma escolha que tá sendo baseada em insegurança. E às vezes uma insegurança irreal do tipo, mas e se? 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 E a pessoa não age, não toma nenhuma atitude. Como eu falei, você querer ser bem sucedido na psicologia, sendo empresário, e aqui a gente nem tá falando de CLT empresário. Aqui a gente tá falando de 2 empresários, um arrisca de forma calculada, de forma pensada, e o outro nunca arrisca. Você já perdeu esse jogo. Desculpa, você já perdeu esse jogo. Como eu falei, você querer vencer o mercado sem nunca arriscar nada é como você querer ganhar um jogo de pôquer sem nunca apostar. Não faz sentido, a lógica do jogo é essa. Não tem lógica você não querer apostar. E aí é sempre pior. Porque, olha, eu vou dar uma outra analogia com jogos aqui também, pra vocês entenderem. Você sabe jogar truco? Truco, basicamente, é o seguinte. Você vai ter 3 cartas, né? Acho que todo mundo sabe jogar truco. Você vai ter 3 cartas, né? Vai receber 3 cartas, vai entrar uma carta ali no meio da mesa, e aí você tem que jogar as cartas fortes, controlar as cartas fortes e as cartas fracas pra você ganhar 2 partidas, né? Você jogar sempre no seguro é tipo assim, é você nunca jogar o zap quando você tem o zap na mão. Eu tenho o zap na minha mão e eu não jogo. Por quê? Porque vai que em algum momento eu preciso segurar ele. Não, mas se você jogar agora, você ganha. Você vai ganhar o jogo. Não vou jogar não. E você não joga. E você perde porque você não jogou. É você preferir perder as 2 primeiras partidas e morrer com um zap. Isso é você jogar sempre no seguro. É irracional, não é inteligente fazer isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Falando dessas pessoas que têm mentalidade fixa, a gente chega aqui na pior parte. Essas pessoas são tão conformadas com a própria situação delas, que elas começam a atacar as outras pessoas que têm coragem de fazer o que elas não fazem. Por quê? Porque são pessoas tão inseguras que elas não fazem nada na vida delas. E aí, não só contente em não fazer nada com a própria vida, elas querem que você também não faça nada. Elas querem isso. E aí a gente chega lá. Essas pessoas são aquelas que vão te chamar de blogueirinho por começar a produzir conteúdo, analisar até o fio de cabelo dos seus vídeos para te chamar de antiético, que vai te desmotivar por qualquer coisa diferente que você queira fazer. É esse tipo de gente, entendeu? E aqui que tá. Você pode até pensar, mas Manu, querer não perder nunca não é um pensamento lógico? E eu te digo com todas as letras, como a gente já viu, que não é. O principal problema dessa mentalidade não é lógica. Esse pensamento não segue a lógica. Ele segue um medo irracional causado pela criação dessa pessoa. E aqui a gente vai chegar num ponto importante. A criação dessa pessoa faz com que ela não siga a lógica. E a gente vai falar sobre isso. É exatamente isso que a Carol Dweck, uma psicóloga de Stanford, vai estudar no livro Mindset. Vamos lá.
A Carol, no livro Mindset, fez uma pesquisa onde foi passada uma prova escolar para 2 grupos. No primeiro grupo, era sempre incentivado o resultado na prova, né? Nas provas, né? Ou seja, quando o aluno tiver uma nota alta, eles eram elogiados, certo? A gente elogiava os alunos quando ele tirava nota alta. No segundo grupo, o incentivo era no esforço, tipo, parabéns por estudar, parabéns por ler, parabéns por fazer tarefa, parabéns por isso, né? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu nesse estudo dela? O grupo A, que foi incentivado a esforço, né? Vamos ver ele. Foi incentivado a esforço. Essas crianças, quando tiraram nota baixa, numa prova posterior, eles se mantiveram estudando. Não abalou eles a nota baixa. Eles continuaram estudando. Por quê? Porque o reforço foi no estudo, foi no tentar. Não foi no ganhar, não foi no resultado. Agora, como vocês já podem imaginar, no grupo B, onde o incentivo era os resultados, sabe o que acontecia? Essas crianças, quando tiravam uma nota baixa, tinham a tendência a ficar muito mal. Muito mal. Era extremamente desconfortável para elas tirarem a nota ruim. Por quê? Porque o incentivo foi no resultado. E aí aqui ela se sentiu fracassada. No outro, o grupo A não se sentiu fracassado, porque ele continuou tentando. O grupo B se sentiu. E aqui eu quero trazer um ponto interessante para vocês. A nossa sociedade, ela valoriza muito os resultados. A consequência disso é termos milhões de brasileiros com mentalidade fixa. Com esse tipo de mentalidade. Qual a mentalidade? A mentalidade de que não troco certo pelo duvidoso, melhor um pássaro na mão do que 2 voando, um medo absurdo de errar, chamar os outros de blogueirinho e não fazer nada, analisar até o seu fio de cabelo para ver se você tá descumprindo o código de ética e ficar te chamando de antiético, sendo que ela não faz nada. Vai te desmotivar por qualquer coisa diferente que você faça, porque prego que se destaca tá uma martelada, né, minha gente? Ninguém quer se destacar aqui. A maioria das pessoas nunca vão conseguir nada em suas vidas. E essas mesmas pessoas também não querem que você conquiste qualquer coisa que seja. Você entende quanto que isso é forte? Agora, sabe por que eu consigo afirmar isso com certeza? Porque as pessoas da mentalidade fixa simplesmente não conseguem se ver sendo ruins em qualquer coisa que seja. Em outras palavras, elas nunca vão começar absolutamente nada de novo em suas vidas. Porque absolutamente tudo o que você for começar, você vai ser ruim. Se você começar a gravar vídeo agora, você vai ser ruim. Se você começar a atender agora, na psicologia, você vai ser ruim. Se você começar a nadar agora, você vai ser ruim. Tudo que você for fazer, você vai ser ruim. E você só melhora fazendo. Agora para pra pensar, se eu vivo num mundo onde tudo o que eu faço pela primeira vez vai ser ruim, e a única maneira de eu começar a ser bom é falhando no começo, persistindo, até o momento eu ser bom, até eu ir melhorando a longo prazo, você concorda comigo que faz sentido isso? Se essa é a realidade que vivemos, você concorda comigo que uma pessoa de mentalidade fixa nunca vai conquistar nada na vida dela? Nunca, nada, zero, nunca vai conseguir nada na vida dela. E você não pode ser essa pessoa. Vamos lá, eu consigo te dar mais exemplos. Você não acredita em mim? Eu vou ler um trecho de uma pesquisa sobre a competição nas escolas dos Estados Unidos, do professor de psicologia da faculdade de Arizona, o Elliot Aronson. Fica vendo? É um trecho do livro As Armas da Persuasão. Se você soubesse a resposta certa e o professor escolhesse outro aluno, provavelmente você iria torcer para que ele errasse e assim você tivesse a chance de exibir seu conhecimento. Se você fosse escolhido e errasse, ou se nem sequer levantasse a mão para competir, provavelmente invejaria e se ressentiria dos colegas que sabiam a resposta. Agora vamos pro ponto alto. Olha só. As crianças que fracassam nesse sistema se tornam invejosas e ressentidas dos bem-sucedidos, taxando-as de puxa-sacos no recreio. Os estudantes bem-sucedidos, por sua vez, costumam desprezar os colegas menos brilhantes, chamando-os de burros. Vocês conseguem ver alguma semelhança com o mercado da psicologia aqui? O psicólogo que é bem-sucedido, que consegue gravar conteúdo, que consegue expor os pensamentos, que consegue atrair pacientes através das redes sociais, ele vai ser taxado pelo psicólogo que não consegue fazer nada como psicólogo blogueirinho, como isso. Você entende? É maior do que a pessoa. É maior do que a pessoa. Não é que a pessoa racionalmente ela quer fazer isso. Ela quer te chamar de blogueirinho, quer analisar até o seu fio de cabelo pra falar que você é antiético. É um processo maior que ela. A pessoa ela é tão fracassada, e aqui no sentido literal da palavra. É fracasso, da pessoa não conseguir fazer nada, da pessoa falhar em todas as coisas. A pessoa é tão fracassada que machuca muito ver alguém fazendo alguma coisa que ela não consegue, por conta da mentalidade fixa. E aí o que ela faz é te atacar. Não é pessoal que ela faz isso. É porque, cara, machuca ela, mesmo. E isso é louco de pensar. Porque quando você pensa e analisa por essa ótica, todas as críticas que vêm quando você tenta fazer qualquer coisa, começar numa coisa nova, começar a gravar vídeo, começar a captar paciência na internet, não te afeta mais, né? Vamos lá. Características da mentalidade fixa. 1. Deixa a insegurança tomar conta de qualquer tarefa que não seja habituado. Tem uma alta tendência a levar as coisas pro pessoal. Não está disposto a tentar coisas novas para atingir seus objetivos. E tem pavor de errar. Pavor de errar. Agora vamos pro segundo tópico. Como é que funciona a mentalidade de crescimento agora, né? Como é que funciona a outra mentalidade, né? Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês entendam que pouquíssimas pessoas estão aqui. E no final dessa live, se você se identificou com a mentalidade fixa, cara, é incrível. Essa live vai fazer uma mudança enorme na sua vida. Porque no final dessa live, a gente vai fazer várias coisas pra você começar a ter uma mentalidade de crescimento. Você entende que a mentalidade fixa, ela só te atrapalha. E ela é maior do que você. Não foi você que racionalmente escolheu isso. Ela é maior do que você.
E você pode, a gente tá criando aqui as pontes e as ferramentas pra você sair de uma mentalidade fixa que às vezes você nunca tinha nem percebido que você era assim. E você começar a ir pra uma mentalidade de crescimento, entendeu? E você vê que é muito mais simples do que a gente imagina, né? Vamos lá. Aqui estão as pessoas que entendem que os resultados são consequências de suas ações. Normalmente são pessoas mais proativas. Elas entendem que o mundo não é perfeito, muito menos justo, mas apesar disso, tentam encontrar meios para atingir seus objetivos. São as pessoas que não têm medo de inovar, de tentar coisas novas, mesmo que elas sejam ruins naquilo, porque elas sabem que o domínio deriva da prática. E aí eu quero trazer uma frase pra vocês da Carol Dweck, do próprio livro do Mindset, que é: uma falha não significa o fim do mundo, é um lembrete de que você é um ser humano ainda inacabado, e é uma pista para a melhor maneira de agir da próxima vez. Essas são as pessoas que vão dominar esse mercado. Agora, olha o mercado da psicologia. Se você assistiu o Básica 1, você entende o que eu tô falando. São essas pessoas que têm mentalidade de crescimento que vão dominar o mercado. As pessoas de mentalidade fixa estão fadadas a serem copiadores. Por quê? Porque se ela não tem coragem de fazer nada novo, quando ela vai começar a fazer alguma coisa, com muita dor, quando a água já bateu muito na bunda ali, que ela precisa começar a captar paciente, você acha que ela vai criar um conteúdo novo? Você acha que uma pessoa dessa, ela vai criar conteúdo novo? Que ela vai inovar no mercado? Que ela vai tentar uma coisa que ninguém tentou antes? Ou você acha que ela é tão insegura a ponto dela não conseguir fazer isso e ela sempre copiar o conteúdo dos outros? Porque é mais fácil assim, né? Você entende o porquê? Se você tava na aula do Básica 1, cara, isso aqui é Mind Blowing, de verdade. E você entende que o mercado não tem concorrência. Eu vou te dar um exemplo mesmo. Você quer ficar rico na psicologia? Rico mesmo. Você quer ficar rico na psicologia? Faz o seguinte, comece a criar conteúdo pro público incel. É um público que precisa muito de um psicólogo e que não tem nenhum psicólogo falando pra eles. Faz isso. Se eu o psicólogo que fizer isso, ele fica rico. Se eu falo isso que eu falei pra vocês, aí vai ter os psicólogos de mentalidade fixa. O que eles vão ouvir? Não sei produzir conteúdo pra isso. Não sei se é pra mim, né? Não sei se eu gosto de falar com esse público, né? O psicólogo de mentalidade de crescimento, ele vai gravar infinitos vídeos até encontrar a maneira certa de fazer conteúdo pra esse público. E ele vai ganhar muito dinheiro por conta disso. Eu posso dar o passo a passo pro psicólogo de mentalidade fixa. Ele não vai fazer. Ele não faz. Porque ele tem medo. Ele não faz. Se eu der uma pista pro psicólogo de mentalidade de crescimento, ele ganha muito dinheiro. Ele fica rico porque ele tenta. E ele não tem medo de falhar. E ele vai falhar. Porque ele vai falhar, na verdade, né? Ele vai falhar. Agora, o psicólogo de mentalidade de crescimento, ele vai falhar e vai tentar de novo, até conseguir. O psicólogo de mentalidade fixa, ele vai tentar uma vez e não vai tentar mais. Não é pra mim, né? Não gosto desse tipo de público, não gosto desse tipo de conteúdo. Não é que você não gosta, é que você não gosta de ser ruim. E você vai ser ruim. Desculpa, você vai ser ruim. E é assim com tudo. Tudo que você for fazer na sua vida, você vai ser ruim. Tudo de novo, né? E você precisa fazer até você ser bom. Vamos lá, continuando aqui. Característica da mentalidade de crescimento. 1. Tenta coisas novas mesmo quando não se sente seguro. Entende que as coisas não são dinâmicas e não leva os problemas para o pessoal. 3. Está disposto a tentar coisas novas para atingir seus objetivos. E 4. Não tem medo de errar. Essas que são as características, né? Eu quero falar uma coisa pra vocês, que é: um psicólogo de mentalidade fixa vai sempre culpar o mercado, o governo, os pacientes que não valorizam o trabalho, o código de ética e assim por diante. A culpa nunca vai ser do psicólogo. A responsabilidade nunca é minha. Nunca é tipo assim, cara, eu não consigo o paciente. A culpa é sua. Faça alguma coisa. Ele nunca vai aceitar isso. A culpa sempre vai ser do outro. É do psicólogo, é do terapeuta, é do psicoterapeuta que não tem formação em psicologia. É do governo, é do paciente que não valoriza a minha profissão. A culpa é sempre do outro. Só que a responsabilidade de resolver isso é tua. Vamos continuar. Enquanto os psicólogos de mentalidade de crescimento sempre vão assumir a responsabilidade e tentar coisas novas. Na tabela abaixo você vai entender melhor. Deixa eu pegar eu fiz uma tabelinha aqui pra vocês, gente. Pra vocês entenderem exatamente o que é isso que eu tô falando. Psicólogo da mentalidade fixa, o que ele fala e com um problema. Vamos supor que a gente tem um problema. Estou com poucos pacientes. O que o psicólogo de mentalidade fixa faz? A psicologia está saturada. Será que escolher a profissão certa? O que o psicólogo de mentalidade de crescimento vai falar? Preciso estudar mais sobre marketing, mais sobre captação e tentar coisas novas. Dificuldade em cobrar mais caro nas sessões. As pessoas precisam entender que um psicólogo não trabalha por amor. Estudei 5 anos, valorize meu trabalho. Chororô. Isso aqui é chororô. É chororô. Isso não vai acontecer. É utópico você acreditar que se eu simplesmente reclamar na rede social falando que eu estudei 5 anos e que eu não trabalho por amor, vai vir pacientes dispostos a pagar R$230, você tá louco, você tá maluco. Isso não vai acontecer. É utópico. Continua chorando, pode continuar chorando, não vai resolver nada. Não vai resolver nenhum problema. Agora, a gente pode pensar no que resolve. Por que será, psicólogo de mentalidade de crescimento, por que será que os pacientes estão com essa percepção? O que eu posso fazer para o paciente enxergar mais valor no meu trabalho? É isso que ele vai pensar. E não ficar no chororô de tipo, valorizem o meu trabalho. Porque isso não resolve o problema. E não resolve mesmo. É perda de tempo fazer isso, entendeu? Agora, vamos lá.
Voltamos ao exemplo do maratonista. O maratonista de mentalidade fixa nem tenta. Ele vai ficar reclamando o tempo todo que não é o melhor dia pra treinar, que não tem o melhor equipamento, que tem maratonistas melhores que eles. Agora, troca maratonista por psicólogo e você vê o mesmo cenário. Ah, eu não estou na melhor época do mercado. Está. Na verdade está, essa é a melhor época da psicologia. Não tem o melhor equipamento. Quantos psicólogos a gente encontra falando que, eu queria gravar conteúdo, mas eu não tenho o melhor celular com uma câmera boa, né? Eu não tenho um microfone, eu não tenho tal coisa, eu não tenho um cenário. Mentalidade fixa. Ah, tem muito psicólogo melhor que eu, né? Ou, tem muito coach na profissão, né? Que fica cobrando, que fica fazendo promessas mirabolantes, assim por diante. Aí reclama e não resolve nada. Esse que é o problema é que não resolve, entendeu? A gente tem que se atentar nas coisas que resolvem os problemas. E olha só que engraçado. Tudo isso vai ser justificado na cabeça dessa pessoa falando com ela mesma, falando pra ela mesma que ela não gosta. Como eu falei anteriormente, não é que ela não gosta, é que ela não sabe. O psicólogo se sentiu um pouquinho desconfortável, e não só psicólogo, tá? É que eu falo para psicólogos, mas isso aqui é para todos, para todas as pessoas, para todos os nichos. A pessoa de mentalidade fixa, ela se sente um pouquinho desconfortável. No caso da psicologia, se sente um pouquinho desconfortável gravando vídeo, um monte de gente vai começar a falar que não gosta. Eu não gosto de gravar vídeo, não é pra mim. Mas não é que ele não gosta, é que não é bom, como eu já falei antes. E isso precisa ser um processo racional. Eu vou te dar exemplos aqui, ó. Eu sou a tarada das planilhas. Eu gosto muito de planilha, muito mesmo. Eu vou falar pra você, eu nunca encontrei uma pessoa que sabe mexer em planilha, que sabe, de verdade, e que não gosta de planilha. 100% das pessoas que eu encontrei, e aqui tudo bem, pode haver pessoas que eu não encontrei que são assim, mas na minha experiência, 100% das pessoas que eu encontrei que não gostam de planilha não sabem mexer em planilha. Todo mundo. Eu nunca encontrei uma pessoa que sabe fazer um PROC-V e não gosta de planilha. Nunca encontrei. Eu suspeito que seja por conta disso, desse mesmo motivo. A pessoa é ruim em fazer planilha, aquilo não faz sentido pra ela não gosta de fazer fórmulas e ela não gosta. Mas não é que ela não gosta de ser ruim. Ela não gosta de não entender, ela não gosta da confusão. Só que a confusão é o primeiro passo pro entendimento, cara. Como eu falei, ninguém vai ser bom na primeira vez que faz uma coisa relevante. Essas são pessoas fracassadas. Não ande com pessoas fracassadas. Esse discurso que a culpa é sempre dos outros é uma praga. Ela contamina que nem um parasita. Parece uma erva daninha. De verdade, é uma praga. Se você começa a andar com pessoa que reclama o tempo todo, você começa a reclamar o tempo todo. É loucura, mas acontece. É verdade. Você começa a querer reclamar de tudo. Mas agora vamos lá. Se você quer realmente ser diferenciado, eu trouxe alguns exercícios pra você. E eu trago esses exercícios com uma tranquilidade na cabeça. Sabe por quê? Porque eu sei que 1% das pessoas vão fazer isso daqui. 1%. 1%. Você que tá assistindo esse vídeo, cara, faça esse exercício. Faça parte desse 1%. Porque só 1% vai fazer isso daqui. A maioria não vai fazer nada. Como eu disse na aula 3 do Basicão, porque essa aqui é uma regravação da aula 2, o exemplo que eu dou é da Hotmart. Cara, estatística da Hotmart, apenas 10% das pessoas concluem o curso. A pessoa comprou o curso, ela passou o cartão. 10% das pessoas que passaram o cartão vão terminar o curso. Levando em consideração que a maior parte dos cursos da Hotmart são pequenos, de 10, 20 horas. É difícil encontrar um curso que tem 200, 300, 400, 500 horas. É a minoria, né? E mesmo assim as pessoas não terminam. Agora, quantas dessas pessoas, desses 10%, vão aplicar o que viram no curso? É muito pouco. Muito pouco. Você não tem concorrência. Quem faz isso daqui não tem concorrência. E vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira coisa que eu quero que você faça, recomendação de um livro. Leia o livro Mindset. O livro Mindset, ele foi meio que cooptado pelos coaches, mas ele é incrível, esse livro. Ele é o que fala desse experimento das crianças aqui. Cadê o experimento? Esse aqui, das crianças. É nele que sai. Ele é um livro incrível, se eu não me engano, ele é a tese de doutorado da Carol Dweck. Esse livro é incrível. Leia este livro, de verdade, vocês não vão se arrepender, esse livro é absurdo. Depois disso, leia o livro As Armas da Persuasão. Esse livro das Armas da Persuasão também ele é muito bom. Ele mostra como sua mente ela tenta te enganar o tempo inteiro e como você pode não ser enganado, dá pra dizer assim, né? Leia ele é muito bom. 3. Exercício prático. Coloque em papel todas as suas reclamações, desde o CRP, código de ética, pacientes que não valorizam a sessão e etc. Depois, crie um plano de ação para cada um desses problemas. Foque na solução e não no problema. Fazer esse tipo de coisa, esse tipo de exercício, vai fazer você pensar muito, vai aumentar muito sua produtividade. Vai treinar sua mente pra você pensar no resultado. Quer dizer, na solução do problema e não no problema, né? 2. Segundo exercício. Tente ficar uma semana sem reclamar de absolutamente nada. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil de fazer. É difícil. Tenta ficar uma semana sem reclamar de nada. Quando sua cabeça começar a reclamar, você para e pensa, opa, não posso reclamar. Toda vez que você começar a reclamar, reflita e pense na solução do problema. E você vai ver o quanto que a sua mente é extremamente reclamona. Absurdo. A quantidade, tipo assim, cara, eu fiz exercício e eu me impressionei. A nossa mente é reclamona demais. Demais. E aqui eu quero uma nota pra vocês. Quero trazer uma nota pra vocês. Se você fizer isso, você estará à frente de 99% da sua concorrência. É impressionante como as pessoas passam o dia inteiro reclamando do problema em um estado de inação. Só de você treinar a proatividade, você já vai se destacar. Na psicologia, a gente vê muito isso. Eu acabei de gravar um vídeo, na verdade, eu gravei um vídeo ontem, falando como
como tem muita gente que se aproveita da psicologia pra ganhar muito dinheiro, que não é psicólogo, se aproveita da psicologia pra ganhar muito dinheiro. E eu recebi um monte de comentário de inação. E não é uma crítica a essas pessoas, como eu falei, isso aqui é maior que elas. Talvez a pessoa nem perceba que ela faça isso. Muito provavelmente, na verdade, ela nem perceba que ela faça isso. Mas eu recebi muitos comentários de inação. Tipo assim, nossa, CRP é complicado, né? O código de ética, putz, é muito ruim. Nossa, não, porque esses coaches, eles prometem mundos e fundos, aí fica fácil vender. Tá, e o que você faz? E o que você tá fazendo com isso? Nada. Você tá dizendo pra mim que você tá numa profissão regulamentada, uma profissão onde você tá com a ciência ao seu lado, que você tá com maneiras que realmente conseguem resolver os problemas, contra um monte de profissão que não resolve o problema do seu paciente. E você não faz nada? Você vê eles roubando os seus pacientes e você não faz nada? Você vê o código de ética que você não concorda, que a maior parte dos psicólogos não concorda e você não faz nada? É isso que você quer? Ficar quieto, ficar parado, pensando alguma coisa se resolver, cair do céu. Não vai. Ação, faça alguma coisa. As pessoas, eu fico impressionada. Gente, aqui é um desabafo e uma crítica à psicologia. Eu não quero que vocês tratem isso como uma psicologia, uma crítica pessoal. Até porque, como a gente viu aqui em cima, quem leva as coisas pro pessoal, mentalidade fixa. Exercite a sua mentalidade de crescimento. Ouça a crítica que eu vou fazer. As pessoas, os coaches, os profissionais que não são da área da psicologia, ganham muito dinheiro usando a psicologia, porque eles fazem as coisas. A psicologia a maior parte dos psicólogos não fazem as coisas. Não faz. Não grava vídeo, não faz live, não cria conteúdo, não faz blog, não faz tráfego, não faz nada, não toma nenhuma atitude. E não dá. Não é simplesmente, o coach não ganha muito dinheiro simplesmente porque ele promete mundos e fundos. É porque ele faz. Os psicólogos não fazem. E aqui eu quero que você, se você é psicólogo, você tá pensando, mas eu faço, parabéns. De verdade, meus parabéns. E não tô sendo irônico aqui, apesar de parecer. Eu não tô sendo irônico, eu queria dar meus parabéns de verdade pra você. Parabéns por fazer. Parabéns, você é uma minoria. Eu tô falando aqui pro psicólogo que não faz. Cara, você é psicólogo, você não faz, faça. Vá pra ação agora. O mais rápido possível, vá pra ação. Por quê? Porque o coach vai. Ele vai muito, ele vai até sem saber. Ele nem sabe o que ele tá falando, ele vai, mano. Ele vai lá e faz. Aí ele vai lá e faz. Olha só que loucura. Vamos lá. Eu quero desenhar isso daqui é importante. Vamos lá. Olha só. Você tem você e você tem o coach. Coach e o psicólogo. O psicólogo, o coach e o psicólogo, eles têm que aprender uma base teórica do que eles vão falar. Beleza, aprende um pouquinho também. Aí eu vou chamar isso aqui eu vou fazer, isso aqui é um livro, tá? Imagina que é um livro, pra ficar mais fácil. Aí o que o coach faz? O coach, ele estudou um pouquinho, ele fez um curso, aí ele vai pra ação. Aí ele grava vídeo, aí ele constrói uma empresa, mesmo ele não sabendo. Aí ele constrói uma empresa, gostou do meu prédiozinho? Ficou muito feio o meu prédio, né? Mas imagina que é um prédiozinho. Constrói uma empresa, ganha muito dinheiro, e aqui no final, ele entendeu melhor a base que ele estudou, independente da qualidade dessa base que ele estudou, ele tem mais coisa. Ele conseguiu autoridade porque ele gravou vídeo e ele começou a ação. Ele tem uma empresa que gera muito dinheiro pra ele. O psicólogo faz o seguinte, ele estuda. Eu não quero gravar vídeo, né? Porque gravar vídeo é muito ruim. Aí ele estuda. Eu não quero criar empresa porque o psicólogo, porque o capitalismo, porque tal coisa. É porque isso, é porque isso. Não faz. Aí faz o quê? Estuda. E aí o que acontece? Não tem dinheiro. É isso que acontece. É isso aqui, ó. É isso aqui. O coach, ele estuda um pouquinho e vai pra ação. E ele aprende fazendo. O psicólogo, ele fica estudando. E quando ele vai pra ação, provavelmente ele teria os mesmos problemas que o coach teve aqui. É muito melhor você estudar um pouquinho, ir pra ação, criar uma empresa e conseguir dinheiro, fazer o mesmo processo que o coach faz. Porque você tem uma base muito melhor do que a do coach. A psicologia é muito mais certa e científica. A do coach não é. Você tem uma coisa científica na sua mão, uma coisa que resolve o problema das pessoas. O coach não tem, e ele ganha dinheiro e você não. Que lógica que é essa? Você entende que não faz sentido? Por que isso acontece? Porque o coach age, ele faz. O psicólogo não faz, ele não se mexe. Fica estudando, porque tem medo, porque tem receio, porque tem insegurança. Porque se eu falar isso, julgamento, etc. Mentalidade fixa. É isso, mentalidade fixa. Não faz. E aí toma um coro na internet de coach, constelador familiar, coach quântico, xamã, sei lá, qualquer coisa, você mete aí nesse balaio aí que os psicólogos estão tomando couro. E eu não quero que seja assim. Eu tô aqui pra mudar isso. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha, gente, você que tá assistindo esse vídeo, você que tá assistindo essa live, ou depois, com ela gravada, né? Cara, entenda o que eu tô falando e não leve isso pro lado pessoal. Você tá levando pro lado pessoal, como eu falei antes, mentalidade fixa. Fuja da mentalidade fixa. Entenda a crítica que eu tô fazendo aqui e faça o contrário. Haja, faça, tome ações, aprenda. Isso é importante, gente.
É importante, é importante, é importante. Esse vídeo que você assistiu é um corte de uma das lives que acontecem toda segunda-feira às 7 horas, onde a gente fala exclusivamente de marketing para psicólogos. Para você assistir a aula completa, clica no primeiro link aqui embaixo. E se ela não estiver disponível, é porque a aula foi retirada do ar. Sinto muito, mas você só vai ficar com esse conteúdo. Para você não perder os próximos conteúdos e você não perder o ouro do ouro que eu entrego aqui nesse canal, se inscreva nele e ative o sininho para toda vez que acontecer uma live, você estar por dentro, porque muitas das lives ficam no ar por apenas 7 dias. Então não perca essa oportunidade, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo, porque aqui eu só entrego o ouro do ouro de marketing para psicólogos.